Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento de 1º de dezembro de 2011, 1/12 de 2011. Bom pessoal, tivemos o primeiro pregão do mês de dezembro exatamente igual aos últimos pregões do mês de novembro, muito difíceis. Pouquíssima movimentação, o mercado praticamente parou depois do primeiro movimento, o que acaba sempre complicando e muito a nossa vida, tá? Inclusive falei no call de abertura para vocês hoje que esperava não ter um dia assim hoje, né? Esperava que fosse um pouquinho mais simples, esperava que a gente tivesse um pouco mais de movimentação. Mas o fato é que não tivemos, o mercado acabou enrolando a maior parte do dia. Enfim, a parte da manhã é sempre complicada, a abertura é sempre complicada, uma vez que nós temos o mercado americano abrindo às 12h30, meio-dia e meio. E depois disso, se o mercado não movimenta mais, a gente acaba ficando a tarde toda aqui, simplesmente sem ter muito o que fazer. Tá? Então, pouquíssimas operações, até montamos algum tipo de trade na parte da manhã, acabamos estopando, a maior parte de trades vendidos, uma vez que o mercado tinha aberto gap, a gente não queria trabalhar comprado, era muito cedo para isso ainda, então conseguimos estopar sem prejuízo, com operações gerenciadas. E agora, na parte da tarde, foi um pouco mais complicado, não montamos nenhum trade, nenhuma operação. Vou mostrar para vocês aí o porquê. Ficamos ausentes nos últimos dias aí em termos de call de fechamento, acabamos não fazendo os calls, em função do lançamento da primeira versão beta do Top Charts, tá? Então, peço desculpas a todos por não ter enviado esses calls. Estamos retomando aqui os calls hoje. A versão foi lançada no dia de ontem, já está tudo funcionando. Então, a gente fez nosso primeiro teste oficial do Top Chart com os nossos alunos e foi um sucesso, está todo mundo usando, está tudo dando certo, conforme a gente havia previsto. Mas, de qualquer forma, peço desculpas por não ter enviado os calls aí nos últimos dias. Foi realmente difícil de conseguir cumprir a agenda aí, de conseguir colocar o sistema na mão do pessoal em tempo, tá certo? Então, estamos voltando hoje aí. Também não aconteceu muita coisa, né, gente? Vamos ver aqui. Vocês estão visualizando a minha tela aqui do Top Chart. A gente teve aqui os últimos pregões bastante enrolação. Se você olhar, até parece que teve tendência, mas vamos colocar aqui nos 15 minutos. Vocês vão visualizar que os últimos pregões foi mais enrolação do que qualquer outra coisa, né? Então, vamos lá, o último call que a gente havia feito foi lá no dia 23. Então vamos pegar aqui dia 22, dia 23 a gente fez também. Então observem aqui que a partir deste pregão que a gente parou com os calls, que foi do dia 24 para cá, que a gente acabou não fazendo, os últimos aí, então, 1, 2, 3, 4, 5 pregões a gente não fez, em função do Top Chart. A gente teve aqui um pregão onde a bolsa simplesmente desabou e zerou tudo no mesmo movimento, então fechou praticamente no 0 a 0. No dia seguinte foi o contrário, ela caiu um pouco, depois estourou para cima, depois caiu tudo de novo. Aí tivemos aqui um pregão onde abrimos muito fortes, consolidamos o resto do dia. Um outro pregão, onde a gente fez mínima, corrigiu, voltou a subir forte, depois foi lá perder mínima. Outro pregão onde subimos forte, depois consolidamos, depois corrigimos até as médias, não tivemos segundo movimento. Hoje, mais uma vez, abrimos forte, depois consolidamos, sem segundo movimento. Então, gente, praticamente 5 dias aí que não teve o que fazer. Foi realmente muito difícil, tá certo? Então, voltando para o Ibovespa diário, nós temos aqui uma situação onde o mercado está subindo, isso é fato, tá? Estou colocando no volume para vocês, o volume até está bastante alto, vamos colocar uma média de volume aqui, tá? Então nós temos aqui no volume, colocar 200 períodos aí só para a gente poder avaliar. Então vocês estão vendo aqui que a gente tem até acima da média, 2 pregões de alta forte, mas não é esse o sentimento que a gente vem tendo com relação ao mercado, tá? Então a gente deixou essa mínima aqui na região dos 54.537, aqui neste ponto. O mercado voltou a subir forte, mas como eu disse, os últimos 2 dias que foram os mais fortes, abrimos muito forte ontem, consolidamos o resto do dia e cedemos no final. Melhor, consolidamos aqui uma boa parte do dia e cedemos no período da tarde. Hoje abrimos forte, até chegamos a fazer um segundo movimento, chegamos a fazer um rompimento aqui, mas já na sequência consolidamos
durante todo o restante do pregão. E o movimento desse rompimento, ele aconteceu às 13 horas, que é uma hora em que a maior parte do pessoal já está almoçando, então não é um horário que os rompimentos costumam desenvolver. Andou pouco, a 270 pontos, e acabou já consolidando o restante do dia. Então foi complicado, gente, bem difícil, não tenho nem muito o que falar com relação a esses últimos dias aí. Pouquíssimas operações, o mercado foi realmente muito difícil e a gente também tem que saber conviver com esse tipo de situação, tá, pessoal? Não tem nem muito o que fazer. Bom, então temos lá a mínima aqui na região dos 54.537, a máxima de hoje é aqui na região dos 58.302. Se por acaso romper 58.302, a gente passa a ter objetivo aqui em 58.877, depois temos objetivo aqui em 59.616 e depois temos objetivo aqui na região dos 60 mil pontos, tá? 59.901, vamos arredondar aqui para 60 mil pontos, tá? Então esse é o Ibovespa, mas o sentimento do mercado, que a gente tem tido no mercado não é exatamente dessa força toda que a gente vê nesses esquemas do diário. Quem está operando no intraday está vendo que está muito difícil, o mercado abre forte, abre com gap e depois acaba consolidando o restante do dia. Vocês podem até ver aqui no índice futuro que a gente tem essa divergência um pouco mais clara, então vocês podem observar aqui nos 15 minutos. A gente tem aqui uma forte alta, depois consolida e sai no final. Aqui a gente, primeiro que no dia a gente foi lá em cima e depois acabou consolidando o restante do pregão. Então o nosso índice futuro nem chegou a fazer uma segunda máxima do dia após a abertura, tá certo, gente? Então é isso que a gente tem passado nos últimos dias aqui no mercado. Mercado americano, Dow Jones, tivemos hoje muita consolidação, muita enrolação. Depois da alta fortíssima de ontem, de mais de 4%, hoje o mercado simplesmente não mandou, simplesmente não desenvolveu. Vocês estão vendo aqui, a gente consolidou durante todo o pregão, tá? Então, pouquíssima movimentação. Esse candle aqui está errado no bloco, tá, gente? Então, infelizmente, ele está puxando esse histórico errado. Não consigo corrigir. Mas vamos lá. Então tivemos aqui pouquíssima movimentação, não tem nem muito o que a gente falar, não tem nem muito o que a gente discutir, porque foi um pregão de extrema consolidação, tá certo? Voltando então para o diário aqui do Dow Jones, agora sim corrigimos. Tivemos então um dia de forte alta aqui no pregão de ontem. Hoje essa consolidação, mercado lá testando 12 mil pontos, chegou a romper, chegou a fechar acima, é verdade, e deixou para nós essa máxima aqui na região dos 12.061, tá? Então, rompendo 12.061, a gente passa a ter objetivo aqui nessa região dos 12.186 e depois temos algo aqui nesta região dos 12.284, tá? Então é isso que a gente visualiza aqui no mercado americano, tirando um pouquinho do zoom, dá para vocês se encontrarem um pouco mais. A gente tem um fundo aqui nessa região também, que pode ser interessante, o 12.296, 12.300 pontos. Então o mercado americano rompendo essa máxima de hoje, que é de 12.061, deve lá testar a região dos 12.300 pontos, que seria a próxima resistência, tá certo? Então, gente, tivemos, como eu disse, pouquíssimas operações. Continuamos de olho aí no milho, que a gente continua posicionado, CC em F12, milho vencimento em janeiro, tá? Então vocês estão visualizando aqui o milho, a gente montou uma posição aqui na região dos 27,40, já estamos com o risco gerenciado, já zeramos uma boa parte da posição no pregão de ontem, então bem tranquilos aí nessa posição do milho. E agora a gente está aguardando aí também para ver se continua desenvolvendo. Cedeu muito forte o milho aqui nesse mês de novembro, a gente conseguiu pegar o ponto exato de correção e já gerenciamos nosso risco, já estamos aqui sem o menor problema na posição, stop aqui na região dos 26,69, tá? Para a swing, então, é isso que a gente está de olho, não tem muito o que a gente falar,
Fizemos algumas operações hoje na Marfrig, MRFG3, então o pessoal acabou montando até aqui uma boa posição. Marfrig cedeu muito forte no dia de ontem. Olhando aqui os 15 minutos, vocês podem observar que a gente montou uma boa posição nela quando ela perdeu aqui esses R$8, tá certo? Então, aqui está, perdeu R$8, a gente fez a venda nela, zerando 50% aqui na região dos 7,93, já para gerenciar nosso risco. E aqui utilizamos aquela técnica que a gente ensina vocês no Day Trade avançado, que é a inversão de polaridade. Então, por isso a gente coloca o stop aqui já nos 8,01, já não tem risco nenhum na operação, tá certo? E continuou cedendo, a gente acabou fazendo o restante, recomprando o restante da posição aqui na região dos 7,87, então um trade extremamente rápido, extremamente curto. Aproveitamos aí essa volatilidade para conseguir um trade aí. Foram dos R$8 até os 7,87, foram 13 centavos, isso dá quase 2%, 1,6, 1,7%. Então, uma belíssima operação aí na Marfrig, tá? Então, parabéns a todos que estavam nessa operação. Teve também a operação do Banco do Brasil, BBAS3. Também foi uma operação interessante. O pessoal comprou o Banco do Brasil quando rompeu aqui os R$25, arredondando aqui. Compramos Banco do Brasil, gerenciamos 50% aqui já nos 25,09, já para garantir a nossa posição. Nosso stop também, pela inversão de polaridade, já passa para os 24,99 e zeramos a posição toda aqui na região dos 25,20. Tá? Então, também um trade aí bastante rápido, também embolsando lucro, praticamente 1%, 0,8, 0,9, 20 centavos no ativo de R$25. Também uma bela posição, tá certo? Então foram as duas operações do dia, uma operação dando quase 2%, a outra operação aqui no Banco do Brasil dando pouco menos de 1%, operações rápidas, que é o que tem dado resultado, né, gente? É o que a gente tem conseguido montar, uma vez que tem sido muito complicado de trabalhar nesses dias de extrema consolidação, tá certo? Então, operações rápidas são as operações mais indicadas para esses dias de bastante consolidação. Continuamos aguardando um dia bom, tivemos aí, como eu disse, 5, 6 dias difíceis. Vou torcer para que a gente consiga esse dia bom, que ele venha logo, e que a gente amanhã não abra num gap tão forte e consolide o dia inteiro, porque já está na hora de vir um daqueles dias bons, onde pipocam operações. Mas quero dar parabéns aí para todos os nossos alunos, toda a nossa equipe, em função da disciplina que o pessoal apresentou aí, sabendo se virar muito bem nesses dias difíceis e conseguir essas operações curtas, essas operações rápidas que têm acontecido nos ativos certos. O pessoal está conseguindo entrar na hora certa, fazendo as operações de uma forma bastante tranquila. Então, parabéns a todos pela disciplina, é isso aí. Continuando assim, com certeza, vocês vão muito longe, vão desenvolver muito a conta de vocês, sem maluquice, sem Bin Laden, sem correr grandes riscos, fazendo a coisa certa. Acho que essa é a ideia, ok? Um grande abraço a todos, uma boa noite. Até amanhã às 10h30, pontualmente. Aguardo vocês no call de abertura da Interinvest. Até lá.